Bom, Monique, é um prazer te receber aqui no nosso Obrigada. programa. Você é consultora de imagem, não é isso? Consultora de recursos humanos, De recursos humanos. né? Headhunter. Isso. Pode se apresentar, por favor, fique à vontade. Tá certo. Bom, então, eu sou a Monique Kunikata. Eu tenho uma empresa de consultoria de soluções de recursos humanos, né? Então, nós trabalhamos com hunting, né? Que é recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e implantação de recursos humanos nas empresas. Aí fica aquela dica que a Monique vai passar todas as informações. Você anda se perguntando, poxa, entreguei currículo na empresa tal, entreguei na X, já fui em mais de 15 ou 20 empresas, ou até mesmo já foi até chamado para poder fazer a entrevista pessoalmente, mas por que não foi aprovado? Então, nada melhor que a própria, que é especialista, falar um pouquinho para a gente. Vamos lá, Monique, eu gostaria que você já abrisse falando para todos nós, qual que é a maior dificuldade de uma pessoa dela não ser aprovada numa entrevista de emprego? Bom, então, uma parte muito importante é o autoconhecimento. Sim. Né? Às vezes a pessoa ela não se conhece, daí ela não consegue falar seus pontos fortes, suas oportunidades de melhoria. E o que a gente tem que entender é que o processo de entrevista, ele é um processo de compra e venda. Uhum. Então, vamos imaginar ali que a gente está numa loja comprando sapato. Tem um vendedor que vai vender esse produto para você. Sim. Só que na entrevista não tem quem, você tem que se vender. Você tem que se vender. E às vezes a pessoa ela fica envergonhada, às vezes ela fica, ela não quer passar uma certa arrogância na entrevista e aí ela não vai dando os melhores exemplos, ela não vai falando, né, da melhor forma, o que vai contribuir ali para passar uma boa imagem para o recrutador. Então, essa é uma das grandes dificuldades que nós vemos e que nós treinamos. A entrevista ela é um treino, né? Então, a gente precisa treinar essa habilidade. Entendi. A maior dificuldade da população em si, quando vai fazer uma entrevista, o que você tem achado? A dificuldade das pessoas está nas falas, no que vai ser perguntado, porque muitas das vezes tem até pessoas que mentem nas informações até para poder ganhar aquela oportunidade de emprego, mas só que não adianta, porque o recrutador, aquele que está recrutando, ele vai fazer uma pesquisa da tua vida e vai ver que não está batendo, não condiz com as informações que a pessoa que vai ser recrutada está proporcionando. Uhum. Qual que é o maior medo dessa pessoa ao fazer a entrevista? Está no falar, está em responder as perguntas? Pode falar para a gente? Claro, com certeza. Bom, então, o que nós observamos, né? As pessoas, elas vão, assim, bastante nervosas e bastante ansiosas, até às vezes pela própria condição, né, que ela está. Às vezes ela está desempregada por muito tempo e isso faz com que ela não tenha, né, um bom desempenho nessa entrevista. E o que acontece muito também é que às vezes a pessoa, o candidato não conhece a empresa que está se candidatando, não conhece a vaga, as responsabilidades. Então, às vezes a pessoa acha que ela está indo super bem, mas nós, entrevistadores, a gente quer ver outras habilidades. Uhum. E ela não está conseguindo demonstrar isso na entrevista. Então, conhecer a empresa que você está se candidatando é fundamental. Entra no site da empresa, entra nas redes sociais dela, faz assim, né? Puxa todas as informações para que você entenda se você realmente tem perfil, porque é uma questão de perfil. Às vezes tem pessoas que não têm o perfil para aquele tipo de trabalho. E é isso que às vezes não recebe o feedback, né, ao final da entrevista e a pessoa não sabe o porquê que ela não passou, mas às vezes é uma questão de perfil. Às vezes o perfil que a empresa está buscando não condiz com o que o candidato demonstrou ali na entrevista. Entendi. Agora, Monique, nada melhor que você continuar respondendo para a gente essas questões que eu vou estar relacionando para você. Quando você relacionou agora sobre perfil, nós temos visto, claro, tanto no Brasil como no mundo, a crise, né? Veio a pandemia e fez com que muitas empresas viessem a se fechar, até mesmo empresas multinacionais. E hoje em dia, eu tenho observado que quando é relatado, tanto no jornal quanto em jornais, sites, na televisão, empresa, almoxarifado, motorista, babá, a função, quando se fala de funções e vem falando também da carteira, do salário da pessoa, 3 mil, 4 mil, 5 mil, eu tenho percebido que as pessoas estão indo em busca do emprego só pensando em visar o dinheiro. E quando você falou agora aí, poxa, você quer aquela vaga, mas você não se encaixa no perfil, é porque muitas pessoas, até mesmo, Monique, explica pra gente, não fica no emprego porque elas estão visando o dinheiro, ou então porque ela está muito ligada
aquele perfil ali, não, que esse perfil não condiz com o que eu estava pensando até então, né? Porque ela está ali na empresa e quando deu 3 meses, ixi, não tem nada a ver com o que eu pensei, cara. Mas, sabe de uma coisa? Eu vou pedir as contas. Fala um pouquinho pra gente Sim, a perfeito. respeito. Bom, uma coisa é, gente, salário é super importante, né? Dinheiro é importante. Porém, esse não pode ser o norteador da sua escolha, né? Então, o que a gente vê? As pessoas ficam 1 mês, 2 meses, Isso. 3 meses, e isso realmente não passa uma boa imagem no seu currículo. Tem recrutador que nem vai olhar o período que a pessoa coloca no currículo, nem vai chamar para Nem vai entrevista, chamar, né? porque é todo um investimento que a empresa Sim, faz de eu imagino. treinamento, né? De envolvendo o tempo até dos gestores para treinar aquela pessoa. Então tem todo um envolvimento que a empresa faz, né? Para que aquela pessoa fique por mais tempo. Sim. Então, isso realmente, pessoal, não faça isso. Se você está insatisfeito, né, com o seu salário, o contexto do trabalho, o primeiro passo é conversar com os seus gestores para ver se eles têm alguma solução, porque Sim. isso realmente não vai passar uma imagem legal no seu currículo. E não... Pode continuar, por favor. Não, e também tem a questão do perfil, né? Às vezes Sim. tem a questão do gestor não ser um gestor que tem boas práticas, né? Isso pode ocorrer, não tem problema, sabe? Você sair porque você não se adequou à cultura daquela empresa. Isso acontece, mas que não seja o salário o seu norteador, né? Se na entrevista, né, falaram o salário e não for o que você espera, não entra naquela vaga, porque depois de um certo tempo vai vir a desmotivação. Sim, com certeza. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre a postura. A postura da pessoa que está buscando aquela oportunidade de emprego. Quando se fala de postura, é postura mesmo de postura reta de coluna, Sim. ou são tendências na relação da forma que a pessoa se expressa numa entrevista? Pô, eu estou precisando dessa vaga aí, gostaria que você visse essa vaga para mim aí. Ai, olha só, Monique, eu quero tanto que você arrume essa vaga, porque eu não tenho nem dinheiro do leite, nananana, e começa as lamentações. Perfeito. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tipo de posturas, que Tá. nós não possamos mais errar. Nós estamos aqui com uma especialista, amigo. Bom, uma coisa que você comentou que é verdade é não minta. Não minta em nenhum momento, porque o entrevistador, ele é muito hábil. Ele, às vezes, pode fazer a mesma pergunta de uma outra forma para validar aquela informação que o candidato Pra falou. ver se a pessoa vai cair em contradição. Exatamente. Entendi. Então, a primeira coisa, se você não sabe uma informação, fala não sei. Se você foi desligado, fala fui desligado porque aconteceu isso, isso, isso. Não tenha medo de falar. Isso é até melhor, passa até uma melhor imagem. Então, primeiro ponto, sempre diga a verdade. Um outro ponto, sim, da postura, né? Então, a fala também é algo muito importante. Então, uma fala que ela é ativa, que ela não é passiva, né? Então, Firme, uma fala assim, firme, você fala? Firme. Ok. Né? Então, não uma fala assim, né? De reclamação. Trazendo vitimismo? O vitimismo, Ok. não. Traga a ação, né? Então, eu fui responsável por isso, né? Eu tomei uma decisão que ela não estava certa naquele momento, mas assim, a sua postura, ela vai mudar até o que você está falando. E uma outra questão é a postura corporal. Então, seja numa entrevista online, seja numa entrevista presencial, a sua postura ela é muito importante. Então, não fica jogado, né, em casa, né, quando a gente faz a Perna entrevista aberta. online, né, fica jogado ali. Eu falo, né, que a pessoa parece que ela está derretendo na cadeira, né? Não faça isso, porque também tem uma teoria que fala do corpo fala, né? Sim, o corpo ele fala. Então, às vezes, mostra desinteresse, mostra que você é uma pessoa resistente, mostra que você não está aberto para aquela oportunidade. Então, uma postura sempre ereta, né, no momento da entrevista. Cuidado também com a roupa, né, com a vestimenta, porque a roupa, ela também comunica. Então, se você está, né, com uma roupa que ela é inadequada, inapropriada, né, para o momento do trabalho, isso também vai ser observado e também vai ser avaliado no momento da entrevista. Entendi. Então, tem vários pontos de postura que a gente tem que tomar cuidado. Ó, falando de postura, eu vou fazer algumas posturas aqui. Eu gostaria até que você corrigisse, Sim. que sirva como lição para todos que estão assistindo. Pode ser? Claro, vamos Eu vou lá. mostrar algumas e você fala, não pode isso, não pode aquilo. Tá bom. Tá? Posso, Júnior? Vamos lá? Exemplo. Tem algumas questões que são feitas de perguntas
associadas sentadas, mas outras estão em pé, que, né, mais ou menos isso? Sim, Monique? sim. Tem Por algumas exemplo, dinâmicas, né, que a gente dinâmica. faz. Tem alguns homens e mulheres que, como estão muito nervosos na entrevista, eles ficam assim, Monique, ó. Sim. Ah, eu vou fazer isso, vou chutar aqui, fazer isso, aquilo, nananana. Isso traz na pessoa insegurança e possa dificultar também na aprovação do teste? Com certeza, até porque a gente não vai prestar atenção na sua fala, a gente fica prestando mais atenção no movimento do que na própria fala. Então, a pessoa que está falando, ela fica insegura e também isso muda o foco de quem está avaliando o profissional. Tá. Eu fiz esse primeiro, né? Que é esse movimento que a pessoa faz quando está fazendo entrevista. E também, um exemplo, quando você falou sobre vestimenta. Mulheres, alô, minhas amigas que vão de vestidinho e fica... Falta pano, né? Às Falta... vezes. Cadê o restante do pano? E fica... Isso também, Monique, Sim. fala pra gente também dessas meninas que vão ou de cropped ou vão de sainha curtinha. Também dificulta. Fala pra gente, por favor. Até porque a própria pessoa ela fica desconfortável, né? Às vezes pode ser que tenha um ar-condicionado muito forte, ou às vezes a empresa ela tem uma cultura conservadora. Às vezes é uma empresa que tem uniforme para os profissionais. Então, assim, você tem que entender a cultura. Se você conhece alguém que já trabalha na empresa, conversa. Como que as pessoas se vestem, como que elas se comportam, porque isso vai determinar como você deve ir na entrevista. E eu lembrei de uma outra coisa que é super importante a gente falar, o aperto de mão. Contato visual e aperto de mão. Gente, nada de aperto de mão assim, né? Um aperto de mão firme. Né? Então Vamos fazer aqui? Vamos simular aqui? Dá para ficar em pé, Ju? Vamos lá, Monique, por favor. Então, né? Tá, você está aí. Eu sou a candidata. A candidata, né? tá. Então, cheguei aqui, oi. Isso não, nem pensar. Não, nem pensar. Ok. Tá? Então, aqui nem passa segurança, confiança, nada. Né? Então, eu cheguei, postura, respira, né? Ombros para trás. Tudo bem? Ok. E fiz o contato visual com você. Olhando nos olhos. Exatamente. Então, Ok. isso passa confiança, isso passa, né, que eu estou pronta, que eu estou preparada para o momento da entrevista. Sim. Então, a chegada também é super importante. Ok. Voltando ainda também nesse assunto sobre a chegada, nada de beijinho, se for homem, se for mulher, nada de... Porque tem muitas pessoas que cumprimentam, têm o costume de cumprimentar com um beijo, 2 beijos. O que você relaciona? Pode fazer, não pode fazer? Ou só faz se o recrutador fizer? Como é que é? Explica pra gente. Bom, tenta ser o mais formal possível, tá? Ok. Então, é melhor ficar no aperto aperto de de mão. mão. Ok. Né? Normalmente, os recrutadores, né, de grandes empresas, eles se comportam de uma maneira mais formal. Às vezes, numa cultura que ela é mais familiar, uma empresa mais familiar, isso pode acontecer, porque às vezes é conhecido, é uma indicação, Sim. isso pode ocorrer, mas em uma empresa, né, que tem uma formalidade maior, somente o aperto de mão. Tá. Vamos lá, de novo? Vamos. Então, lá. eu sou a candidata, cheguei aqui para a entrevista. Ok. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? prazer. Prazer, Monique. Aí, Renato, aí nesse caso, eu que vou te convidar para sentar? Isso. Te convido, aí a pessoa só pode sentar quando eu recrutador, te convidar para sentar, não é isso? Isso, então aguarda, né? Porque às vezes pode ser que chegue mais uma pessoa para conversa, ok. né? Pode ser que tenha uma tela para ver alguma imagem. Então, aguarda a pessoa dizer, né, qual é o local que você possa se sentar, né, para não errar ali no momento da entrevista. E agora para as mulheres, Monique, salto alto, não salto alto, e aí? Pode sim, né, usar um salto alto, não tem problema, mas é importante que você se sinta confortável com o salto, né? Então, às vezes, se você não tem muita habilidade ali com o salto, já ir numa entrevista, né, você tá nervosa, tá ansiosa e vai de salto, imagina se acontece alguma coisa, né? Então, aposta num sapato mais baixinho, mas se você manda bem ali no salto, tá tranquilo, pode ir porque alinha a postura, né, deixa uma postura assim mais profissional e mais elegante, vamos dizer assim. Ok, agora pode sentar, por favor. Vamos lá que a nossa... Posso continuar? Com certeza. Bom, eu adoro falar disso. Eu sou apaixonada, então. Há quanto tempo que você já está no ramo, Monique? Explica pra gente. Há 16 anos eu 16 trabalho com anos. isso, né? Então eu trabalhava no mundo corporativo, eu era funcionária, né, de uma empresa e sempre na área de recursos humanos. Então passei por várias áreas dentro do RH. E aí depois veio essa oportunidade de abrir a minha empresa, né? A empresa de consultoria. E era lá, quando eu estava no mundo corporativo, eu já era uma consultora, né? Então eu já
ajudava os líderes a gerenciarem melhor as suas equipes, eu dava treinamento, eu recrutava pessoas. Legal. Então, foi mais fácil fazer essa transição porque eu já tinha essa experiência dentro do mundo corporativo. Que legal. Alô, meus amigos que estão desempregados. Chegou essa oportunidade. Viu aí? Viu como que o programa Sempre Melhor está sempre favorecendo para vocês o de melhor? Você esperava que hoje nós iríamos trazer aqui no nosso programa uma especialista em recrutar pessoas para emprego, para vaga de trabalho. Daqui a pouquinho, Monique vai estar passando nas redes sociais. Maiores informações, você já entra em contato, já fala assim, Monique, eu quero minha vaga. Mas acreditado, não fique visando só din-din. Vise ser uma pessoa trabalhadeira, que você venha mostrar serviço. Né? O mais interessante de tudo, do trabalhador, que a pessoa não pode só visar que, eu estou indo fazer o quê? Eu tenho que trabalhar, eu preciso pagar as contas, eu preciso botar o leite para dentro de casa. Não visa só isso, porque todos nós precisamos, sim, pagar nossas contas, ter os nossos afazeres, mas também precisamos demonstrar, tanto para nós mesmos, para o nosso patrão, né, isso que está nos contratando, um trabalho, porque vai ser através de você se doar e dar o teu melhor que o próprio patrão vai ver que você é uma pessoa que abraçou a causa, abraçou a empresa e está ali por amor e não pelo dinheiro, não é isso, Monique? Exatamente, eu gosto bastante de falar. Primeiro, sirva a empresa, né? E aí você vai ganhando espaço, ganhando chances para você crescer dentro dela. Então, ninguém me valoriza, mas você está mostrando o quanto você tem potencial? Você está ajudando outras áreas, outros colegas, outros gestores? Isso demonstra realmente uma visão mais ampla, não só aquilo que você faz, né? Não só o arroz com feijão, mas você tem uma visão, opa, peraí que tem alguma coisa ali que não está dando certo, mas eu posso contribuir. Então isso mostra que você está atento, né? Que você pode contribuir e pode crescer em outras posições na empresa. Com certeza. Agora eu gostaria que você falasse pra gente, Monique, teve algum, você, 17 anos? 16. 16 anos, 16. Faz 16 esse ano ou já fez? Vou já completos, né? Tá quase indo para o 17. Já está quase indo para o 17. Gostaria que você relatasse para a gente, além desses casos que eu já mostrei para vocês aqui, de postura, de a pessoa ficar, né, mexendo com o corpo, o nervosismo, a ansiedade que é transmitida ao fazer uma entrevista. Você consegue relatar para a gente mais algum caso de relatos que você teve, que você possa estar transmitindo e que essa pessoa que está nos assistindo, ela não possa fazer por nada. Numa entrevista de emprego, não pode por nada levar aquilo, fazer isso. Ficar toda hora, me vem na mente agora, mexendo no celular, gente. Vocês precisam ficar focados, concentrados. Quem sou para falar, né? Monique vai explicar agora para a gente. Fala aí, a respeito também sobre celular. Tá bom. Bom, celular, deixa ele, né, no silencioso, desliga. Se é algo que tira muito a sua atenção, guarda na bolsa, porque é automático, né, gente? A gente vê a notificação, Verdade. a gente já olha. É inconsciente, então guarda ali na sua bolsa. Mas assim, quando você estava falando, me vem um caso que é tão básico, a gente acha que as pessoas, elas estão atentas, mas elas não estão. Tem gente que não vem na entrevista. Não, para. Exatamente. Tantas pessoas, né, buscando aí uma oportunidade, Você tá falando sério? a pessoa não vem na entrevista, não avisa, não desmarca, ela não... Às vezes tem um imprevisto, gente, é só avisar, a gente sabe que há imprevistos. Então, assim, pega o contato do recrutador, né, pergunta com quem que eu posso conversar, né, tem algum telefone. Então, assim, sempre compareça à entrevista, pontualidade, isso é muito importante, né? Tem gente que atrasa, tem gente que não aparece, tem gente que não responde às mensagens do recrutador. Então, tem gente perdendo grandes oportunidades por não valorizar aquela chance que conseguiu. Gente, eu estou assustado agora que você está falando. Sim, isso acontece Com esse muito. índice grande de pessoas desempregadas, você ainda relata pra gente que ainda tem pessoas que não vão na entrevista e nem dá satisfação? E não dão satisfação, depois a gente não consegue mais contato com o candidato. Tá tudo bem você falar, eu consegui uma outra oportunidade, né? Então não estou indo a essa entrevista. Olha, eu busquei mais informações, eu vi que eu não tenho o perfil para essa vaga. Tá tudo bem. Isso até é valorizado, Sim. né? Então não façam isso de deixar o recrutador sem resposta, porque daqui a pouco você vai participar de um outro processo seletivo e vai ser comigo e vai estar lá a informação, não compareceu, não informou, não deu satisfação. Caramba, que coisa, hein? Sim. É assustador. Monique, agora uma pergunta. Eu tenho uns 2, 3 amigos que eles foram chamados para entrevista,
fizeram a entrevista, depois da entrevista teve exame médico, depois do exame médico teve mais um outro tipo de exame, e tem um agora, amigo meu, que ele relata que já está esperando há 6 meses e não foi chamado. Qual que é o motivo disso acontecer? Da pessoa chegar, passar em todos os testes e não ser chamado? O que aconteceu? O que acontece? Você sabe explicar pra gente? Sim, o que acontece, né? Bom, cada caso é um caso, Sim, mas sim. assim, eu vejo acontecer demais, às vezes, em grandes empresas, aquela vaga, ela congela. Então, assim, não vamos, por questões de custos, de estratégia da empresa, não vamos trazer a pessoa nesse momento. Porém, cabe ao RH avisar os candidatos. Então, assim, Entendi. tem um ruído na comunicação que não deveria estar acontecendo. Né? Então, mas acontece de verdade, sabe? Assim, da vaga não ser continuada, dela mudar algum escopo ali da função, né? E isso acontece bastante, porém, isso RHs, né, que estão aqui acompanhando, sempre deem a informação para o candidato, porque ele espera demais aquela Verdade. oportunidade. Aí eu falei assim, e aí, Bernardo, o que aconteceu? Renato, já fiz todos os testes, passei nisso, passei naquilo, exame médico, tudo, estou esperando há 3 meses, 6 meses. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Será o que houve? Então, é um problema interno da empresa, não que eles não querem chamar. Não é isso, né? Pode acontecer da pessoa ser desclassificada. Depois né? de passar em tudo? Não, isso não acontece tanto, né? Depois até já foi para o exame, Sim. isso não acontece com tanta frequência. Mas acontece dela ser desclassificada, né? Às vezes faz um teste ali na frente e fala, ela não tem o conhecimento que a gente precisa e a gente não identificou no começo. Mas e cadê o feedback, né? Dá o feedback, porque às vezes a pessoa está recusando outras entrevistas, né, para poder estar naquele emprego. Então a gente tem que pensar, sabe o que também? Na experiência do candidato. Então, não é só, né, o RH, e a gente tem que entender que é um ser humano ali que está passando por necessidades em alguns momentos e dar a devida comunicação para ele também. Entendi. Monique, nossa, você volta. Antes de Poxa. eu te agradecer, você volta. Com certeza, né? Com certeza, porque esse assunto ele é tão importante, muito né? importante. Que Sim. assunto maravilhoso. Abordamos aqui vários fatores. Vocês aí foram edificados, absorveram todas essas informações. Vamos fazer o seguinte, a Monique agora vai estar passando o telefone de contato, as redes sociais dela, já anota, faz melhor, já segue ela e já pega todos os dados, já liga para ela e fala assim, Monique, eu preciso dessa vaga. Agora tem um porém, por favor, meu querido, se ela marcar contigo, compareça, tá bom? Compareça, por favor, Monique. Bom, então o meu Instagram é @MoniqueCunicata. Lá eu gero bastante conteúdo tanto para candidatos, quanto para líderes, quanto para recrutadores. Então, vá lá, acompanhe meus conteúdos, que você vai aprender bastante. E o telefone de contato é 019 999... Opa, deu um branco. Tá o número do telefone aí que eu não estou chegando. Não, lembrei. É tá na tela? 99-897-0437. Aí você vai conversar mesmo. com alguém da minha equipe. É isso mesmo. É isso tá ali mesmo. na telinha. Deu um Tá. branco agora. Monique, olha, tô maravilhado com todas as dicas e informações que você passou para todos nós aqui. Muito Tá bom? obrigada pelo Obrigado. convite, pelo espaço. Nada. Isso é super importante para todos. Né? Nós que agradecemos. Fica aqui com a gente que eu quero conversar mais contigo. Tudo bem. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Depois daquela coxinha de asa, uma delícia. Depois desse bate-papo maravilhoso, intervalo comerciais rapidinho para eu tomar uma água e nós voltamos com mais conteúdo para você. Não muda de canal não, hein?